Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótama e dando continuidade aqui ao nosso estudo de raciocínio lógico matemático para o concurso da Prefeitura de Fortaleza, seja o cargo de professor ou de pedagogo. Hoje nós vamos falar das proposições compostas do tipo condicional. Eu já adianto para vocês que no link aqui abaixo você vai encontrar o nosso material em PDF completo com 20 questões só sobre esse assunto aqui. Como é que a gente faz para negar uma proposição condicional, o que é que a Vera Fischer tem a ver com uma condicional, o que é que o Mané tem a ver com essa condicional. Então essa é uma das aulas mais importantes de raciocínio lógico. Inclusive na última prova que teve lá em 2015, a banca ímpar colocou uma questão que vocês vão ver aí a seguir na nossa aula de hoje. Então, gente, dando continuidade às nossas proposições compostas, hoje nós vamos falar do se então, que é também considerado a chamada condicional. Eu lembro que na última aula eu falei dos conectivos e do conectivo ou, onde eu disse que o conectivo e ele é chamado de conjunção e o conectivo ou é chamado de disjunção. Nesse caso aqui do se então, nós temos a condicional. Vamos aqui para esse primeiro exemplo que diz assim: se Carlos é cearense, então nasceu no Brasil. Se é uma proposição composta, então eu tenho que ter duas proposições aqui. Quem seriam essas proposições? Nesse caso aqui, Carlos é cearense é a minha proposição Pzinho. Enquanto que nasceu no Brasil, Carlos nasceu no Brasil seria a minha proposição Qzinho. Então nós temos aqui duas proposições que estão sendo interligadas pelo se então. Como é que a gente faz para representar então simbolicamente o se então? Lembra vocês que na última aula eu falei do conectivo e, que para representar o conectivo e é o chapéu para baixo, e eu até falei que no finalzinho aqui da letra E vai te lembrar justamente esse conectivo. Enquanto que o conectivo ou, você vai lembrar que o U, ele vai ser o chapeuzinho para cima ali, ó, o U vai te lembrar o V. Já o conectivo se então vai ser a nossa setinha aqui, ó, onde a gente fala que essa seta tem o nome de implicação. Então, ou seja, P implica em que, ou se P, então que. Observe que se Carlos é cearense, implica que ele nasceu no Brasil. Então, tem uma ideia de implicação. Aí eu te pergunto, quando é que essa proposição composta do se então vai ser verdadeira ou quando é que ela vai ser falsa? Essa vai ser a nossa pergunta e eu já vou te responder direto dizendo o quê? Que ela só vai ser falsa quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa nessa ordem aqui. Ou seja, se eu considerar que Carlos é cearense é uma proposição verdadeira e que Carlos nasceu no Brasil é uma proposição falsa, nesse caso aqui nós teremos uma proposição falsa, uma proposição condicional falsa. Os demais casos, ou seja, verdadeiro, verdadeiro vai ser verdadeiro, ou então falso, verdadeiro vai ser verdadeiro, falso e falso vai ser também uma proposição verdadeira. O único caso em que a proposição condicional vai ser falsa vai ser se começar com verdadeiro e terminar com falsa. E observe que realmente faz sentido, ó. Carlos é cearense, se isso aqui é verdadeiro. E Carlos não nasceu no Brasil. Porque se eu estou dizendo que é falso, né, que nasceu no Brasil, então Carlos não nasceu no Brasil. Então vai ficar esquisito eu dizer que se Carlos é cearense, então ele não nasceu no Brasil. Claro que se ele é cearense é porque ele nasceu no Brasil. Ele nasceu no Ceará, que fica dentro do Brasil. Então observe que a nossa implicação aqui não faz sentido se começar com V e terminar com F. E para lembrar que a condicional só assume o valor F no caso em que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, nós vamos para a dica de hoje, que é o seguinte: Vera Fischer é falsa, o resto não. Ou seja, Vera Fischer vai te lembrar que a primeira proposição tem que ser V, a segunda proposição tem que ser falsa, e eu digo, ó, Vera Fischer é falsa, ou seja, a condicional ela vai ser falsa nesse sentido aqui, ó, quando for primeiro verdadeiro e a segunda for falsa. Já o resto das proposições, das outras combinações de V ou F, sempre vai me dar ali uma proposição verdadeira. Então a gente vai preencher aqui a nossa tabela verdade da seguinte maneira: eu tenho a proposição P, eu tenho a proposição Q e eu tenho a implicação aqui, ó, se P, então Q. Como é que a gente preenche? Bom, a primeira possibilidade é a proposição P ser verdadeira e a Q ser verdadeiro também. Nesse caso aqui, como as duas são verdadeiras, a gente diz que a proposição P implica em Q também é verdadeiro. A outra condição seria a primeira ser verdadeiro e a segunda ser falsa. E nesse caso aqui nós temos a Vera Fischer. A Vera Fischer é falsa, então aqui tem que ser uma implicação falsa. O resto seria falso e verdadeiro, e aqui também vai ser verdadeiro, e o outro seria falso e falso, também vai ser verdadeiro. O único caso em que a implicação aqui do se então vai ser falso, vai ser justamente quando começar com verdadeiro e terminar com falso, ou seja, a nossa Vera Fischer. Só que as bancas, elas costumam sempre ser criativas na hora de fazer suas questões.
E muitas vezes ela não vai te colocar uma proposição nessa forma aqui do se então. Ela vai ser bem criativa e vai colocar outras formas de representar. E eu não vou muito longe. Inclusive, caiu na última prova lá de 2015 para professor, aliás, para pedagogo, uma questão do IMPA que dizia o seguinte: caso Marco Polo passe num concurso para pedagogo, terá que trabalhar em 2 turnos. Isso aqui é a forma condicional, só que ele está escrito de uma outra maneira. Ele colocou aqui caso e botou aqui vírgula, terá que trabalhar em 2 turnos. Não colocou na forma se então. Porém, a gente pode colocar isso aqui na forma do se então. Observa só, se Marco Polo passar no concurso para pedagogo, então terá que trabalhar em 2 turnos. Essa questão caiu em 2015, eu já resolvi essas questões de 2015 no primeiro vídeo aqui. Se você não assistiu, eu peço que você vá lá assistir, onde eu resolvo essa questão aqui para vocês. Então, observe que eu consigo converter a forma que estava aqui para a forma clássica do se então. Eu só tenho que fazer algumas adequações, como mudar, por exemplo, o tempo verbal aqui, ó. Era passe e ficou passar, por exemplo, aqui. Outra maneira de representar o se então seria assim, ó. Se Carlos joga basquete, ele corre todo dia. Ficou implícito aqui, então, a palavra então, ó. Se Carlos joga basquete, eu posso colocar o então aqui, ó. Então, ele corre todo dia. Então, observe que a banca ela pode ocultar essa palavra então aqui, deixar só o se, botar a vírgula e colocar aqui a conclusão da nossa implicação. De novo, você pode converter isso aqui colocando o então aqui, a palavra então. A forma mais criativa que eu já vi de ela colocar o se então seria dessa forma aqui. Por quê? Nós temos que uma proposição Pzinha implica numa proposição Qzinha. Tá nessa ordem aqui. Então, a gente imagina que a gente vai ler a questão, vai ter assim, ó, se alguma coisa acontece, então outra coisa acontece. Só que a questão aqui, o item dessa questão, ela inverteu aqui. Ela botou o P lá depois e o Q aqui na frente. Olha só. Antônio vai ao supermercado se sua filha Gabriela for ao dentista. Ou seja, se sua filha Gabriela for ao dentista, então o seu pai Antônio vai ao supermercado. Eu posso reescrever essa frase da seguinte maneira, ó. Se Gabriela, filha de Antônio, for ao dentista, então ele irá ao supermercado. Observe então que na forma como estava original aqui, a minha proposição P está depois da minha proposição Q. Por isso que quando eu fui converter para a forma clássica do se então, eu comecei primeiro com essa proposição aqui para depois colocar essa daqui. Então fiz uma adequação no texto aqui, mas eu mantive a mesma ideia. Ó. Se Gabriela, filha de Antônio, for ao dentista, então ele irá ao supermercado. É a mesma coisa que eu dizer, Antônio vai ao supermercado se sua filha Gabriela for ao dentista. Uma outra maneira seria usar justamente o nome dessa setinha aqui que eu falei, que é a da implicação. Ó. Jonas gostar de matemática implica Fábio odiar os números. Ou seja, eu posso colocar de novo na forma do se então, fazendo assim, se Jonas gosta de matemática, então Fábio odeia os números. De novo, vou mudar então a forma verbal aqui dos verbos, mas eu vou conseguir colocar na forma do se então. Então, as questões, geralmente, quando ela cai, ela pode colocar as questões dessa forma aqui, de uma maneira disfarçada do nosso se então, e às vezes até confundir o candidato aqui. Mas se você não encontra o e, se você não encontra o ou você não encontra outro tipo de conectivo, muito provavelmente vai ter essa ideia aí de condição. Você perceba que caso Marco Polo, ou seja, se Marco Polo fizer alguma coisa, vai acontecer outra coisa e assim por diante. Agora a gente vai falar da negação do se então. Para a gente negar, a gente tem 3 principais regras. A primeira regra é manter a primeira proposição. Então, se eu tenho uma proposição P que implica uma proposição Q, a gente vai manter a proposição P do jeito que ela está. A segunda coisa é você negar a segunda proposição. E aí você vai negar essa proposição aqui, que é a segunda. E, finalmente, você vai trocar o conectivo se pelo conectivo e. Então, eu vou trocar o conectivo se, então, pelo conectivo e aqui. E a gente pode representar esses 3 passos aqui utilizando a linguagem simbólica da seguinte maneira. Eu vou negar então o se, então, botando, ó, P implica que eu vou negar isso aqui, ó, o tio vai dizer que eu estou negando. Isso vai ser o quê? Você vai manter a primeira proposição, vai trocar o conectivo se, então, pelo conectivo e você vai negar a segunda proposição aqui. Vamos aqui a um exemplo para poder ficar claro essa ideia. Se Caio é alto, então Lucas é forte. Então, quem seria a minha primeira proposição? Caio é alto, então aqui seria meu P. Então, Lucas é forte. Lucas é forte seria minha proposição Q aqui.
Se eu quero negar essa proposição, eu vou manter Caio é alto, porque é a minha primeira proposição. Então, eu vou negar, ou seja, o tio antes da letra P aqui da minha proposição. Eu vou negar, eu vou manter Caio é alto. Eu vou negar Lucas é forte. Como é que a gente nega que Lucas é forte? Dizendo que o Lucas não é forte. E aí eu vou tirar esse se então daqui e vou colocar o conectivo e aqui entre as duas proposições. Então fica Caio é alto e Lucas não é forte. Essa seria então a negação da minha proposição aqui do se então. Eu troco o conectivo se então pelo conectivo e. E aí, para você lembrar eu tenho também uma dica, além da Vera Fischer, eu tenho também uma dica para você lembrar de como você faz para negar uma proposição. E a dica é justamente essa daqui, ó. É a dica do Mané. O Mané foi preso e negou sua condicional. O Mané vai te lembrar que a primeira você mantém, a segunda você nega. Eu digo aqui, então, que o Mané foi preso, ó, o E aqui, ó, e negou a condicional. Condicional. Então, para me negar a minha condicional, eu uso o Mané. Mantenho a primeira, nego a segunda e troco pelo conectivo e aqui. Então, essas duas dicas de hoje são importantes para você resolver várias questões. Só que antes de atacar as questões, vamos olhar aqui a nossa tabela verdade para justificar porque que a negação do se então é justamente você manter a primeira e negar a segunda e colocar o conectivo e aqui. E para fazer isso aqui, deixa eu só apagar aqui primeiro. Vamos colocar aqui a nossa árvore de possibilidades. Ó, nós temos que a proposição P pode ser verdadeira, a segunda, a proposição Q pode ser verdadeira. A primeira proposição pode ser verdadeira, a segunda pode ser falsa. A primeira proposição pode ser falsa, a segunda ser falsa também. A primeira ser falsa e a segunda ser verdadeira. E a gente viu que na implicação do P implica que ela só vai ser falsa no caso do Vera Fischer. Onde é que está a Vera Fischer? Está aqui, ó, V, F. Então aqui eu já sei que vai ser falsa. Os demais casos eu já posso colocar V sem precisar olhar. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou negar essa proposição Q aqui. Para me negar essa proposição, eu troco os valores lógicos. Se é V, vai virar F. Então aqui é V, aqui vai ficar então o meu F, que eu estou negando a proposição Q. Isso aqui é F, aqui vai ficar então V. Isso aqui é F, aqui vai ficar então V. Isso aqui é V, então essa daqui vai ficar a nossa proposição F. Então, para me negar, basta trocar então os valores lógicos. Agora a gente vai olhar para essa proposição aqui, ó, P e não Q. Você lembra quando é que a proposição P e Q é verdadeira? Ela só é verdadeira em um único caso, quando ambas as proposições são verdadeiras. Então, eu tenho que olhar para a minha proposição P aqui e para a minha proposição não Q aqui, ó, que é a negação de Q. Nós temos aqui que a primeira é verdadeiro, a segunda é falso. Como as duas não são verdadeiras, eu já sei que isso aqui vai ser falso. Então, isso aqui é falso. A primeira é verdadeira e a segunda aqui é verdadeira também. Então, eu já sei que essa vai ser verdadeira. E os demais casos aqui eu já sei que vão ser falsos, porque na proposição onde tem o E, a única possibilidade de ser verdadeira é se as duas forem verdadeiras. Então, para a gente fazer essa análise, eu olhei para o P aqui e eu olhei para o não Q aqui, que é justamente isso que eu estou analisando. E agora observe essas duas colunas, essa coluna aqui e essa coluna aqui. Aqui onde tem V, aqui vai estar F. Aqui onde tem F, vai estar V. Observa, aqui ó, V, aqui ficou F, aqui V, aqui ficou F. Isso significa que eu estou dizendo que para me negar essa proposição aqui da implicação, eu tenho que colocar mantendo a primeira e mudando aqui a segunda proposição. Então, a gente diz que para negar a proposição P implica que a gente faz o quê? Mantém a primeira proposição do jeito que está, troca o conectivo se então pelo conectivo e nega a segunda proposição. Mas, de novo, você não precisa ficar rebuscando essa tabela para resolver as questões da prova. Basta você lembrar da nossa dica do Mané. O Mané foi preso e negou a condicional. O Mané vai te lembrar, mantém a primeira e nega a segunda. Vamos então aqui para as nossas questões para fixar esse conteúdo. Considere a seguinte frase: se Rafael conseguir terminar o projeto a tempo, então poderá viajar. Quem seria então a minha proposição P? Rafael conseguir terminar o projeto a tempo. Isso aqui seria a minha proposição P. E a minha segunda proposição seria essa aqui, ó. O Rafael poderá viajar. A negação, então, eu quero negar o meu conectivo se então. Como é que faz para negar o conectivo se então? Eu vou manter a primeira e vou trocar o conectivo se então pelo E e vou negar a segunda aqui. Eu vou utilizar então o nosso Mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Se Rafael, olha, começou o conectivo com C. Eu quero negar. Para me negar, eu vou trocar pelo conectivo E. Então, eu vou nem ler o item A aqui.
Vamos botar aqui no item B. Rafael não consegue terminar o projeto a tempo. Ele está negando a minha proposição P aqui, ó. Rafael se Rafael conseguir terminar o projeto a tempo, ele está negando essa proposição. E não é para negar, é para manter do jeito que ela está aqui. Então, o item B não é o item correto. Rafael não consegue, de novo, ele está negando a minha proposição P, porém a gente tem que manter a proposição P. Então, a gente já descarta o item C. O item D está colocando aqui com se, e para negar essa proposição, a gente não utiliza o se, a gente utiliza o e. Então aqui já está errado por estar começando com se. E aqui o item E tem, Rafael consegue terminar o projeto a tempo e não viaja. Exatamente o item E. Ele manteve a primeira proposição P, colocou o conectivo E aqui, e na segunda ele botou não viaja. Aqui ele botou poderá viajar, ele botou não viaja. Ele negou a proposição Q, justamente a negação da proposição condicional. Vamos aí para a nossa segunda questão. A questão de número 2 diz assim, sabe-se que a sentença se a camisa é branca, então a calça é branca, é falsa. E a sentença se o sapato é preto, então a camisa não é branca, é verdadeira. É correto concluir que eu sugiro você pausar esse vídeo e tentar fazer a questão da sua maneira. Antes de fazer a questão, eu vou copiar então aqui, ó. Se a camisa é branca, então a calça é branca em uma única linha para a gente poder visualizar essas coisas de uma maneira mais concreta. Então eu anotei aqui, ó. Se a camisa é branca, então a calça é branca. Ele disse que essa proposição é uma proposição falsa, então aqui é falsa. Ele está dizendo que a segunda proposição é uma proposição verdadeira. Eu te pergunto, na condicional do se, então, quando é que a condicional ela vai ser falsa? Ela só vai ser falsa em um único caso, onde a primeira proposição é verdadeira e a segunda proposição é uma proposição falsa, é a Vera Fischer. Ou seja, a camisa é branca é uma informação verdadeira, a calça é branca é uma informação necessariamente falsa, porque isso aqui é uma condicional e a questão diz que essa daqui é falsa. Ou seja, a camisa é branca já é a primeira informação que nós temos de concreto. E a segunda informação que a gente tem de concreto é que a calça não é branca, porque ela está dizendo que a calça é branca é falso, então a calça também não é branca. Vamos agora para a segunda proposição aqui, ó. Se o sapato é preto, então a camisa não é branca. Isso aqui é uma proposição verdadeira. Só que aqui no final ele diz que a camisa não é branca. Eu já sei que a camisa é branca é verdadeiro, então a camisa não é branca, essa proposição aqui é falsa. Aí eu te pergunto, sapato é preto, é verdadeiro ou falso? Se você achar que sapato é preto é verdadeiro, você vai ter o caso da Vera Fischer de novo. E aí essa proposição aqui seria uma proposição falsa. Então, essa daqui não pode ser verdadeiro. Essa proposição, obrigatoriamente, tem que ser uma proposição falsa. Por quê? Porque se eu colocar o conectivo verdadeiro aqui, vai ficar de novo a Vera Fischer. Eu sei que essa aqui, pela questão, pelo enunciado, é uma proposição verdadeira. Então, eu tenho que obrigatoriamente colocar F aqui. Ele diz que o sapato é preto, ou seja, o sapato não é preto. Eu já sei que o sapato não é preto, porque isso aqui é falso. E a camisa não é branca, é uma proposição falsa. Então, com base nisso aqui, o que a gente pode concluir? O item A diz, a camisa é branca, de fato a camisa é branca, a calça não é branca, de fato a calça não é branca, e o sapato não é preto. E o sapato não é preto, verdadeiro, o item A de aprovação aí no concurso da prefeitura. Vamos aí para a questão de número 3. Questão de número 3 diz o seguinte, considere as proposições P e Q, em que P vai ser o dia está ensolarado e a temperatura é baixa. E o Q é inverno. Então, a proposição que é inverno, beleza, vamos aqui. A negação da condicional P implica em Q, ou seja, se o dia está ensolarado e a temperatura é baixa, então é inverno. Tem que ser dessa forma como está aqui na condicional. Está corretamente apresentado aonde? Então aqui vai ser a negação dessa proposição P implica em Q. Observe que para a gente negar a proposição P implica em Q, você vai lembrar do Mané, porque o Mané ele foi preso e ele negou a condicional. O Mané mantém a primeira proposição e nega a segunda proposição. Então, vou ter que encontrar o item que está a proposição P mantida aqui, ó. Então, bota lá, se não pode começar com a condicional, porque já está na condicional, eu tenho que colocar na forma do i, ó. Se, de novo, não pode, e se, de novo. Ou vai ser o item D, ou vai ser o item R. Vamos olhar o item D. O dia não está ensolarado, ou não é o ou que a gente utiliza para negar a proposição do sim, então. É o E. E aqui no item E tem... O dia está ensolarado
Vamos lá, o dia está ensolarado e a temperatura é baixa. Ou seja, ele manteve a primeira proposição do jeito que ela estava. E botou aqui o conectivo e aqui, então ele manteve a primeira proposição, colocou o conectivo e botou não é inverno. Aqui a segunda era é inverno, então ele negou a segunda proposição. E a gente sabe que para negar a condicional você mantém a primeira e nega a segunda, que aqui é a famosa dica do Mané aqui. Vamos aí então para a nossa questão de número 4, sabendo que a questão de número 3 é o item E. A negação da seguinte proposição composta é, então vamos lá, se estudo atentamente, então serei nomeado em concurso público. Então quem seria a minha proposição P? Estudo atentamente. Serei nomeado em um concurso público seria a minha segunda proposição. Então essa aqui é a minha P, essa daqui vai ser a minha Q. Como é que a gente faz então para negar uma proposição do se então? O Mané de novo, você vai manter a primeira, vai trocar o conectivo se então pelo conectivo e você vai negar a segunda. O que seria negar a segunda? Não serei nomeado em concurso público. Então aqui no item A você observa que ele começou com se e tem um então. Ele está negando se então com se então. Então você já pula esse item. O item B, estudo atentamente e não serei nomeado em concurso público. Perfeito, ele manteve, ó, estudo atentamente, está aqui, ó, estudo atentamente, manteve a proposição P, trocou o conectivo se então pelo e botou não serei nomeado em concurso público. Enquanto que a Q, que era serei nomeado em concurso público, ele negou aqui a nossa proposição Q, justamente é o nosso item B de bola. Vamos aí para a nossa questão de número 5. Considere que a proposição abaixo é verdadeira. Então, essa proposição que a gente vai ler agora, a gente já sabe que é verdadeira. Ó. Se não chover, então vou ao parque ou vou ao cinema. Então, observa aqui que nós estamos diante de uma condicional e ela é verdadeira. Vamos continuar aqui a leitura. Não fui ao cinema. Então, está dizendo que ele não foi ao cinema. Aqui na proposição diz que ele iria ao cinema caso não chovesse. Ele já está afirmando aqui que ele não foi ao cinema, então aqui a gente vai botar que é uma proposição falsa. Observe que nós temos aqui 3 proposições, ó. Não chover, vou ao parque e vou ao cinema. Então essa terceira proposição aqui é falsa, porque ele disse que não foi ao cinema e aqui ele está dizendo que vou ao cinema. E não choveu, ele manteve então aqui, ó, não choveu, então aqui é verdadeiro. Então nós estamos diante aqui de uma proposição que é verdadeira. A gente volta a analisar essa daqui, ó, vou ao parque. Bom, eu sei que essa proposição, se alguma coisa, então alguma coisa é verdadeiro, eu já sei que essa proposição aqui, ó, não pode ser falsa. Por que que vou ao parque não pode ser falsa? Porque aqui na minha proposição do ou, ela só será falsa se as duas forem falsas. O problema de dizer que ele não vai ao parque, ou seja, de dizer que isso aqui é falso, eu ficaria nessa seguinte condição, ó. A primeira proposição é verdadeira e a minha segunda proposição seria uma proposição falsa. Entraria no caso da Vera Fischer. Então, ficaria V aqui e depois ficaria falso aqui se eu considerar que ele não foi ao parque. Só que eu não posso considerar essa hipótese porque ele disse que essa proposição ela é uma proposição verdadeira. Qual é a conclusão? Se eu não posso colocar como sendo vou ao parque falsa, a minha conclusão lógica é que eu tenho que colocar lá que ele foi ao parque, ou seja, isso daqui tem que ser obrigatoriamente verdadeiro. Então, o que é que a gente pode concluir com isso? Choveu, não choveu, né? A gente está dizendo que não choveu, então já não pode colocar o item A. Não fui ao parque. Na verdade, ele foi ao parque aqui, ó. O item B também é o item falso. Fui ao cinema. Ele está dizendo que fui ao cinema é falso, ó. Então, eu não posso dizer que é o item C. Choveu, de novo, ó, não choveu, ó. Se não choveu, então não choveu é verdadeiro, então isso aqui já é falso. Fui ao parque, de fato, é o item correto, porque fui ao parque é o item verdadeiro. Sem fazer essa análise, você já poderia resolver a questão só utilizando os dados da questão aqui. Mas é importante você colocar isso na cabeça. Eu não posso considerar vou ao parque falso, porque no meu conectivo ou aqui, que seria isso aqui tudinho, ó, ele só vai ser falso se as duas forem falsas. Então, se eu considerar que isso aqui é falso, eu vou ter essa proposição inteira como sendo falsa. E aí eu entraria no caso da Vera Fischer, e aí tornaria a minha condicional aqui como sendo uma proposição falsa. Só que a questão diz que ela é uma proposição verdadeira. Então a gente não pode considerar, em hipótese nenhuma, o vou ao parque como sendo falso. Tem que ser verdadeiro. Vamos aí para a nossa questão de número 6. Sabe-se que se a sentença, se Antônio é advogado, então Carlas é engenheira, ou Diana
não é médica é falsa. Se eu sei que essa daqui é falsa e é uma condicional, então eu já estou no caso da Vera Fischer, né? Depois do então tem que ser o F aqui, tem que ser falso. Só que observa que se Antônio é advogado já é verdadeira, porque eu estou no caso da Vera Fischer, eu já sei que Antônio é advogado, essa informação é verdadeira. Enquanto que Carla é engenheira, como eu sei que essa proposição do ou aqui é falsa todinha, então as duas proposições que estão envolvidas aqui tem que ser também falsa. Então Carlas é engenheiro, tem que ser Carlas não é engenheira. Então eu já sei que Carlas não é engenheira. E também sei que Diana é médica, ó. Diana é médica. Então eu tenho que negar também que Diana é médica. Que Diana não é médica, eu tenho que negar botando Diana é médica. Então eu já sei todas as informações possíveis só com a Vera Fischer aqui, ó. Antônio é advogado, verdadeiro. Carla é engenheira, na verdade Carla não é engenheira. Diana não é médica, na verdade Diana é médica sim. Então o que a gente pode concluir? Antônio é advogado, tá certo. E Diana é médica, também tá certo. Então, e tem A de aprovação aí no concurso da prefeitura. E a gente finaliza então aqui as nossas questões desse nosso bloco. Lembrando que no link aqui embaixo aqui da nossa descrição, você vai encontrar o nosso material em PDF com a parte teórica bem aprofundada lá, uma parte bem elaborada, com 20 questões só desse assunto aqui para que você possa fixar o conteúdo. Bom, pessoal, espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo em gostei, se inscreve no nosso canal e não deixa de me seguir lá no meu Instagram, que é @apotamatemática. A gente se vê na próxima, então. Valeu!